Salve, salve rapaziada, como vocês estão? Recentemente a gente teve o lançamento do novo trailer do novo filme do Homem-Aranha e a internet já falou absolutamente tudo que dava pra falar do trailer e eu tô meio atrasado. Mas nada impede de eu dar a minha própria visão sobre o trailer, eu garanto. Eu vou falar coisas novas, tá? Que ninguém falou, pelo menos eu acho, eu não vi todos os vídeos do YouTube. Mas enfim, eu queria falar também como esse filme se encaixa na cronologia dos filmes antigos, nada de teoria mirabolante. Eu não vou tentar inventar moda aqui, eu só vou tentar baseado no que a gente já viu dos outros filmes. Tranquilo? Bom, acho que um bom ponto para começar é de onde eu acho que vem as inspirações que a gente vê nesse trailer. Particularmente, eu senti uma vibe muito do Straczynski, eu espero que eu tenha falado esse nome certo, mas é uma fase bem lá do começo dos anos 2000 do Homem-Aranha. Talvez muitos de vocês não se lembrem, muitos de vocês não saibam, talvez, mas a história de Volta ao Lar, Homem-Aranha de Volta ao Lar, nos quadrinhos não tem nada a ver com a história do filme. E ela é justamente a história mais famosa dessa fase dos quadrinhos que eu tô dizendo que se parece muito com a vibe do trailer, é uma fase que mostra o Homem-Aranha mais adulto ali, no caso, bem mais adulto até do que a gente vê no trailer. O Peter, nessa fase dos quadrinhos, chega até a dar aula, ele é um professor. Ideia que o jogo Homem-Aranha 2 enfiou no rabo, mas fazer o quê, né? E no caso, tudo aponta para que eles vão introduzir aquela origem mais mística dos poderes do Homem-Aranha. Eu não vou entrar em muitos detalhes porque eu li De Volta ao Lar umas 4 vezes e eu não entendi direito aquela parte que o Ezequiel, que é esse velho aqui pra quem nunca leu HQ, que ele explica os poderes do Homem-Aranha de forma mística. Eu nunca entendi essa merda, eu também nunca fiz muito esforço porque eu não acho a coisa mais legal do mundo. Mas o fato é que existe esse negócio dos totens das aranhas e que o poder do Homem-Aranha é de certa forma meio místico. Eles até explicam que os vilões do Homem-Aranha terem essa aparência de animais também é uma ligação com os totens desses animais, sei lá, tipo escorpião, seu totem do escorpião, entendeu? O rino, seu totem do rinoceronte. Craven, seu totem do Richard Rasmussen, eu não sei. Mas enfim, tem toda essa explicação mística. E por que que eu acho que ela vai estar no trailer? Porque a gente tem no trailer todo esse conceito da evolução dos poderes do Homem-Aranha. Em determinado momento a gente vê ele no casulo de teia. Tem histórias nos quadrinhos onde ele tá no casulo de teia e conversa com o Deus Aranha. Pra você que nunca leu os quadrinhos, isso pode parecer absurdo, mas realmente aconteceu. É. E nos quadrinhos também passa essa ideia de evolução e papapá. Mas guarda esse negócio que eu tô falando agora da fase do Michael Straczynski, dos anos 2000, lá do De Volta ao Lar, porque eu vou voltar nela mais pra frente, porque agora eu quero mudar um pouco o foco. Eu queria falar mais dessa correlação que o filme tá fazendo da transição da vida adulta com a evolução dos poderes do Homem-Aranha. Não é algo tão tradicional, a gente não vê os poderes do Peter Parker evoluindo como se ele fosse um Pokémon. E honestamente eu não pesquisei no Google se realmente aquele negócio que eles falam no trailer de as aranhas terem 3 ciclos de vida é verdade. Eu acho que não, mas eu não sou nenhum especialista, então talvez. Mas eles estão fazendo essa correlação principalmente com o fato da vida nova do Peter, os novos amigos, a nova faculdade. Ele ainda tá muito preso naquela vida antiga que ele tinha. A gente vê ele meio que stalkeando a MJ quase. Meio psicopata, um pouquinho. Mas a gente vê que ele ainda tá muito preso em tudo aquilo que ele perdeu. E justamente eu acho que essa transição da vida dele também vai fazer essa transição dos poderes dele. A gente vê o sentido da aranha talvez ficando mais aguçado em uma cena do trailer, além das teias orgânicas. O Peter tá crescendo tanto como Homem-Aranha, tanto como uma pessoa individualmente. É provável que até no final do filme a gente veja a introdução de novos personagens de apoio pra nova trilogia do Homem-Aranha. Eu acho que vai ser uma trilogia, né? Eu não tenho certeza. Mas é bem provável, como eles estão fazendo essa transição justamente com os poderes também, provavelmente eles vão fazer essa transição na vida do Peter. Eu acho que eles estão tentando caminhar para esse caminho. E esse negócio da evolução dos poderes, para quem ficou achando muito estranho ou que é muita invenção de moda, a gente já sabia que esse Peter Parker em específico tinha esse negócio da evolução dos poderes, visto o que a gente viu lá em Far From Home, ou Longe de Casa, em que o filme ele meio que tem uma subplot do Peter descobrindo o sentido da aranha, ele descobrindo o arrepio do Peter, inclusive é assim que o Peter derrota o Mistério, justamente usando o arrepio do Peter, que é o sentido da aranha, que como a gente viu no trailer também vai estar evoluindo no filme. Vocês estão vendo, esse negócio da evolução dos poderes já estava um pouco lá atrás. A trilogia do Homem-Aranha do Tom Holland é confusa, se contradiz e se retconiza em muitos momentos, mas pelo menos em relação a isso, eles se mantiveram. Então um ponto legal aí. Não é necessariamente algo que eu goste, como eu já disse, dessa origem mística dos poderes do Homem-Aranha, mas
Estou aberto a novas interpretações. Estou curioso pra ver o que que vai sair disso. Outra coisa que eu queria comentar é que tá todo mundo comemorando que o Peter tá se dando mal, mas eu queria lembrar que isso daí não é garantia de uma história boa, mas nem fudendo. Um dos maiores problemas da fase atual do Homem-Aranha nos quadrinhos é justamente essa flanderização dos personagens. Olha, eu usando o termo bonito, é só basicamente pegar uma característica do personagem e tornar o personagem todo aquela característica. E no caso ela vem do Ned Flanders lá do Flintstones, dos Flintstones. Eu enlouqueci. O Ned Flanders dos Simpsons, que começa a ter uma personalidade completa e hoje em dia ele se resume a basicamente um traço da personalidade que ele tinha, que é o traço de ser religioso. Ele é só uma pessoa religiosa e todos os outros traços de personalidade dele foram pro caralho. O Homem-Aranha também passa por isso com o foco única e exclusivamente nele se fuder. Nele não conseguir ter um relacionamento, nele não conseguir ter um emprego e nele sempre apanhar pros vilões. Isso é basicamente os três pilares das histórias atuais do Homem-Aranha. Fica aquela impressão de que o Peter tá se dando mal só porque eles têm que riscar no checklist de história do Homem-Aranha que o roteirista tá fazendo de fazer o Peter se dar mal e não realmente construir algo a partir dele se dar mal, entende? Eu espero que esse filme vá por um caminho diferente e o Peter se dê mal justamente pra ajudar a construção do personagem. Mas falando agora do futuro dos filmes e voltando naquele negócio que eu falei do Michael Straczynski lá no começo, que eu falei dos poder místico do Homem-Aranha, ao que tudo indica, pelo menos o que eu entendi, o que eu vi, o que eu captei, é que talvez no futuro a gente veja o Morlun no cinema. E depois do Morlun, talvez a gente veja ali um Aranha-Verso live action Aranha-Verso mesmo, com toda aquela treta do Morlun. Pra quem não conhece as HQs, o Morlun é basicamente um vampiro que vive de chupar Homem-Aranha, eu não tô zoando. Ele vive de caçar os totens das aranhas em vários universos e eventualmente ele chega no universo do Peter, ele dá um cacete no Peter, é uma das lutas que o Peter mais se ferra pra conseguir ganhar, e eventualmente a família do Morlun, que é um bando de vampiro que chupa Homem-Aranha, volta e eles são os vilões principais do Aranha-Verso. O Aranha-Verso se junta inteiro justamente para derrotar esses vampiros chupadores de Homem-Aranha. O que leva justamente ao que eu acho que vai acontecer nos próximos filmes. Eu acho que o próximo filme depois desse, eu sei que a gente nem viu esse e já estamos pensando no próximo. Pois é, mas eu acho que nos próximos filmes a gente vai ver a introdução do Morlun, talvez no segundo filme dessa nova trilogia do Homem-Aranha, né? Que seria o quinto filme do Homem-Aranha do Tom Holland. E no sexto, eu acho que tem a introdução do Aranha-Verso e do Miles Morales. Pra talvez trazer um ator mais novo, separar as coisas de Homem-Aranha da Sony e as coisas de Homem-Aranha da Marvel. Talvez o Miles fique no universo do MCU e eles façam um novo Peter pra filme só da Sony. Existe essa possibilidade, existe a possibilidade também de só ter o Miles nos cinemas, existe a possibilidade de ter um grande reboot no MCU e a gente volta do zero com um novo Peter Parker. Existe todas essas possibilidades, porque talvez a Marvel e a Sony estejam cagando uma pro plano da outra, a gente não sabe. Ou elas estejam trabalhando junto. Mas indo por um outro lado, e particularmente um lado que eu gosto mais, e eu acho que é o lado que todo mundo esperava já ver nesse filme, seria a introdução dos personagens mais clássicos do entorno do Peter dentro do ambiente da faculdade. Eu particularmente adoraria se eles adaptassem Se For o Meu Destino, que é uma história do Steve Ditko lá nos anos 60, basicamente a última história do Steve Ditko, que conta justamente o início do Peter na faculdade, conhecendo a Gwen, conhecendo o Harry, um Dr. Octopus de vilão, se eu não me engano, mandando numa gangue que o Homem-Aranha não consegue capturar de jeito nenhum, enquanto a Tia May tá internada, enfim. Aí o Peter vai pra faculdade, é escroto com todo mundo, porque ele tá pensando em um monte de coisa na cabeça e não consegue dar atenção pra mais nada, sai de lá, passa a noite toda tentando pegar os bandidos como Homem-Aranha, não consegue, de manhã ainda precisa visitar a Tia May. A vida do Peter é um inferno nessa saga. Eu particularmente gostaria de ver essa saga sendo adaptada, mas como eu disse, eu acho que a gente vai estar indo apontar mais para um lado de Morlun e Aranha-Verso. Não para um lado tanto que muita gente queria, de Gwen, de Harry, de Duende Verde, mas eu acho que a gente vai mais pro lado dos vampiros chupadores de aranha, em vez do Duende chupador de aranha. Mas enfim, rapaziada, esse foi o vídeo. Eu não quis comentar muito especificamente do trailer ou de determinadas cenas do trailer, porque eu acho que a internet toda já fez isso. Acho que só vale citar que eu tô com medo do Homem-Aranha ter realmente 6 braços no filme. Eu tô com medo dele virar aquela aranha gigante que ele vira na série dos anos 90, porque eu não sei se vai ser uma ideia tão boa assim. Mas esse filme me empolga muito, porque ele tem várias ideias novas, nem tão novas, mas ousadas, eu diria, pra se adaptar num filme do Homem-Aranha que eu não imaginei que eu ia ver, tipo,
esse tipo de história do Peter talvez virando um aranha gigante serem adaptadas no cinema. Eu nunca imaginei que eu veria isso. Pra mim era uma história muito submundo das HQs. Tipo, história que o Ei Nerd vai contar num vídeo de, tipo, histórias curiosas, terror, sei lá, alguma coisa assim. Então, esse filme me gera muita curiosidade e muita empolgação. É um filme que eu realmente tô querendo ver. Os outros filmes do Tom Holland eu não tinha tanta essa expectativa. Então tá me gerando mais essa curiosidade. Obrigado, filme. Obrigado, Tom Holland. Está realmente... Estamos no caminho certo, eu sinto. Mas enfim, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado de toda essa brisa sobre o Homem-Aranha. Espero que o filme seja ótimo. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Falou, valeu e fui!